Hospital do Paranoá suspende cirurgias por falha no ar-condicionado. Farmácias de alto custo têm 40 medicamentos com estoques zerados. Falta de dinheiro interrompe obras de urbanização na área central de Brasília. Veja também o desperdício de água no Guará e também no Congresso Nacional. E ainda os preparativos do maior evento de MMA do mundo, o UFC. Notícias da quinta-feira no DF e em torno. Agora no Band Cidade, segunda edição. Olá, boa noite, seja muito bem-vindo. A Secretaria de Saúde suspendeu as cirurgias no Hospital do Paranoá por problemas no ar-condicionado do centro cirúrgico. O repórter Rodrigo Nunes tem as informações ao vivo para a gente. Oi, Rodrigo, boa noite para você. A Secretaria já deu alguma previsão de quando as cirurgias serão retomadas? Boa noite, Carol. Boa noite a todos que acompanham o Band Cidade. Ainda não há previsão de quando vão ser retomadas essas cirurgias. Só para esclarecer, as cirurgias que foram suspensas são as eletivas, que são aquelas agendadas, pré-agendadas. Esses procedimentos estão sendo transferidos para outras unidades. Agora, as cirurgias de emergência, essas sim, continuam a ser realizadas lá no Hospital do Paranoá. O ar-condicionado da unidade ele está quebrado há cerca de 2 semanas e ele é fundamental para a realização das cirurgias. Por meio de nota, a Secretaria de Saúde se posicionou e informou que já solicitou as peças aí para consertar o problema, consertar o ar-condicionado. O problema é que elas ainda não chegaram e não há uma previsão, uma data exata aí de quando isso vai acontecer. Agora, um serviço para os pacientes aí, as marcações e tanto as marcações quanto as remarcações de cirurgias, essas devem ser feitas por telefone e fica a cargo aí das unidades ligarem para os pacientes para avisar as datas. E diante de mais um problema aí, a população segue à espera de uma solução e torce para que esse ar-condicionado seja consertado o mais rápido possível. Carol. Tomara mesmo, né? Já chega de problema na saúde pública do DF. Obrigada, Rodrigo. Em plena crise de água, funcionários do Congresso Nacional foram flagrados desperdiçando água na entrada da chapelaria. E no Guará, um vazamento jorra água em uma calçada na QI 18. A CAESB foi chamada para resolver o problema, mas só apareceu quase 24 horas depois da reclamação. Repare só nessa imagem. A água corre no meio da rua, desse jeito, há quase 24 horas. O vazamento foi registrado por moradores da QI 18 do Guará 1. A gente já está com esse vazamento aqui desde ontem, quarta-feira, à tarde, e até agora ninguém veio olhar. Já ligamos por diversas vezes e ninguém da CAESB apareceu até o momento. De acordo com a comunidade, o vazamento foi provocado por um cano que estourou na quarta-feira. Moradores afirmam ainda que a CAESB só apareceu para resolver o problema no meio da tarde desta quinta. O que a gente fica preocupado não é comigo, é com todos, né? Porque nós estamos vivendo essa crise de água aqui em Brasília, que está feia, né? E o desperdício foi grande mesmo. O GDF já admitiu que o Distrito Federal corre o sério risco de ficar sem água e até determinou que os órgãos públicos economizem 10% do uso. Mesmo assim, cenas de desperdício na cidade têm sido comuns. Olha aí, funcionários lavam a entrada da chapelaria do Congresso Nacional e usam mangueiras com água à vontade. E ainda essa semana, um vazamento preocupou moradores da colônia agrícola Samambaia. O vídeo enviado por um telespectador mostra a água escorrendo a céu aberto na chácara 113. O morador disse que o problema já acontecia há 2 semanas e que uma equipe da CAESB até esteve por lá, mas não resolveu nada. A Câmara dos Deputados disse que implantou uma série de ações, entre elas o racionamento do uso da água na limpeza dos espelhos d'água,
o uso pelos lavadores de carro e também a água aplicada em irrigação de jardins. Disse ainda que monitora o volume de água utilizado em todas as áreas do Congresso Nacional. Já o Senado disse que há muito tempo não lava as ruas, mas que esse vídeo aí que a gente recebeu, o Senado disse que é um vídeo antigo. Bom, não tem como a gente afirmar isso nesse momento, mas a imagem mostra que havia realmente desperdício de água ali. Apesar dos flagrantes de desperdício, parte dos comerciantes do DF está preocupada com o racionamento de água. Em tempos de crise no abastecimento, muita gente já começou por conta própria a mudar a rotina. O Kim tá ali tomando o banho dele numa boa, despreocupado. Mas ele mal sabe que a coisa por aqui não tá essa calmaria toda, não. Com o problema no abastecimento de água no Distrito Federal, cada molhada no pelo dele é pensada. Não é à toa que aquele chuveiro ali perdeu a função. Banho por aqui, só na duchinha. A água vai exatamente onde ela quer que caia, a pressão está ali onde ela precisa que limpe. E enquanto ela ensaboa, passa um shampoo ou condicionador, fica desligado, né? Então, para economizar o máximo mesmo de água. Mas o pior mesmo é que essa água cai, vai toda embora pelo ralo e não pode ser reaproveitada. A gente não pode reutilizar essa água que vem da lavagem dos animaizinhos, porque ela pode vir com pulgas, com carrapatos, com sujeiras que podem proliferar doenças. Já aqui no salão de beleza, essa reutilização de água pode ser feita. Essa água do enxágue, quando ela for realmente uma água somente com shampoo, por exemplo, não tiver muito produto químico, que ela possa ser reaproveitada em algum outro ponto dentro mesmo do salão. Se o salão tiver um pequeno jardim, essa água pode ser utilizada para jardinagem. Mas pelo que a Conceição pôde acompanhar enquanto especialista, é que o consumo aqui é feito de forma consciente. Até mesmo porque a dona do salão, a Rubiana, tá de olho e cobra dos funcionários. Eu sempre estou atenta com meus funcionários a respeito da água. Quando a gente faz algum tratamento de hidratação, que tem mais de 2 passos, eu sempre estou orientando eles para a gente desligar a água quando for trocar a hidratação. E quando vai fazer massagem, a gente sempre está desligando a torneira para não consumir água sem necessidade. Outro setor que também teve que ficar atento ao consumo de água é o de posto de combustíveis. Por dia, cada um dos 320 postos do Distrito Federal gasta em média 1.000 litros de água por hora. Mas isso deve mudar. Por uma determinação da DASA, os estabelecimentos não poderão irrigar os jardins, lavar o para-brisa dos carros e também os pátios de abastecimento. Ainda terão que trocar o maquinário das lavagens de alta pressão. Mas não é só o comércio que tem que ficar de olho para evitar o desperdício de água. O alerta vale para todos. É preciso que a gente tenha realmente a consciência cidadã coletiva desse momento em particular e a consciência ambiental como um todo no procedimento diário do estabelecimento. A chuva de ontem não foi suficiente para mudar o nível dos reservatórios que abastecem a capital. O volume de água na barragem do Descoberto, por exemplo, continua caindo. Em 2 dias, o nível baixou de 38,1% para 37,2%. Enquanto a chuva não vem com força total, cada um precisa fazer a sua parte, como os comerciantes que a gente viu aí na reportagem da Camila Lopes. O importante é mudar os hábitos e ter o consumo consciente. Os funcionários do Hemocentro já estão preparados para realizar a triagem clínica para Zika vírus e chikungunya. O objetivo é criar critérios específicos para evitar a transmissão das doenças por meio de transfusão de sangue. A medida foi adotada por causa de pesquisas recentes que apontam que há evidências na transmissão do Zika vírus e do chikungunya pelo sangue. O Zika pode ser transmitido inclusive pelo contato sexual com portadores do vírus. Por isso, quem foi ao Hemocentro aprovou esse tipo de precaução. Acho que tem o dever de saber que tipo de sangue eles estão fornecendo para o paciente, justamente para não piorar uma situação de risco ou coisa parecida. É uma boa. Com certeza, quanto mais informação, né, antes da doação, é melhor, né? Então, assim, só tem a favorecer. O teste para descobrir a presença dos vírus no sangue não é feito no local. Por isso, é preciso que o doador observe se já sentiu os sintomas dessas doenças e explique com clareza na triagem. As pessoas devem
mesmo serem bastante realistas nas informações que elas prestam, porque é a melhor forma que a gente tem de detectar qualquer risco de transmissão de doença ou de uma falha na qualidade daquele sangue que vai ser transfundido no paciente. De acordo com dados da Secretaria de Saúde, neste ano, só no Distrito Federal já foram confirmados 172 casos de Zika vírus e 143 de chikungunya. E só pelo Hemocentro já passaram até o fim de agosto mais de 58 mil doadores. E quem não passar na triagem não estará impossibilitado de doar sangue. O teste pode ser refeito em no mínimo 30 dias. Todas aquelas pessoas que tiveram chance de ter sido infectadas, ou seja, apresentaram qualquer sintoma ou confirmaram uma infecção por Zika, chikungunya recentemente, que estejam fazendo a doação somente um mês depois da melhora completa da doença. Ou seja, depois de um mês que acabou todos os sintomas, ela pode estar fazendo a doação. Antes disso, não deve estar fazendo essa doação. As obras de urbanização e acessibilidade na área central de Brasília estão paradas por falta de dinheiro. Ao fundo, o Congresso Nacional. Mais à frente, um verdadeiro canteiro de obras. Um local que foi prometido para ser entregue antes da Copa do Mundo, mas que agora só deve ser inaugurado em dezembro de 2016. Só que entre tantas coisas não terminadas, tem uma ciclovia que já está pronta. Mas não há muito o que comemorar. Ela já está cheia de buracos e pedaços de concreto soltos por todo lado. O caminho que deveria resolver os problemas do Josué trouxe foi prejuízo. Já amassei roda de bicicleta minha aqui, já perdi várias lanternas de sinalização da bicicleta devido a isso, da ciclovia. Eu optei pela bicicleta para poder economizar combustível, essas coisas, ficar mais fácil, mas devido a isso é difícil, bastante difícil. E pela largura das marcas de pneu na ciclovia, parece que não é só ciclista que anda por aqui. Acho que não é pedestre que faz isso. Será que carro também não passa? Com certeza, devido a essas obras. Pelo jeito, antes mesmo de ser inaugurada, a obra que até agora custou mais de 10 milhões de reais vai ter que passar por reformas. A Novacap informou que o término das 2 etapas da obra está previsto para fevereiro. Disse ainda que a etapa 1, que inclui a construção de calçadas, ciclovias, paisagismo e equipamentos urbanos, está parada. Já a etapa 2, que é a construção do reservatório de água, casa de máquinas e iluminação, está em andamento. Educação, o presidente Michel Temer vai enviar uma proposta ao Congresso Nacional de reforma do ensino médio. O texto prevê uma política de ensino integral. Além disso, algumas disciplinas, como educação física e artes, deixarão de ser obrigatórias. Veja. A proposta foi apresentada pelo governo e será enviada para o Congresso Nacional na forma de medida provisória. Isso significa que ela passa a valer a partir da data de publicação no Diário Oficial da União, mas pode ser modificada e até derrubada pelos deputados e senadores. A intenção da reforma é que o ensino médio tenha gradativamente, ao longo de 3 anos, metade do conteúdo obrigatório. O restante do tempo deve ser direcionado aos interesses do próprio aluno e das regras de cada rede de ensino no Brasil. O governo já quer implementar a política da escola em tempo integral no primeiro semestre do ano que vem. A preocupação maior é com o número de jovens fora das escolas. Mais de 1,5 milhão de adolescentes entre 15 e 17 anos não estudam no país. Por isso, o objetivo é fazer com que eles voltem a se interessar pelos estudos. A reportagem completa você acompanha logo mais no Jornal da Band. Voltamos a falar de saúde. As farmácias de alto custo têm 40 medicamentos com estoques zerados. As informações com João Cláudio Silveira, direto do estúdio da Band News FM. Oi, João, boa noite para você. Boa noite, Carol. Boa noite a todos. Ir até a farmácia de alto custo com a receita no bolso e sair de mãos vazias, a cena é recorrente para muitos dos brasileiros. O relato foi de uma irmã de uma paciente com doença de Parkinson. A família tenta encontrar o medicamento amantadina em várias unidades desde janeiro e houve sempre a mesma resposta: está em falta e não há previsão. O remédio está na lista de 40 itens que estão com estoques zerados
em todas as farmácias. Ouvintes aqui da Band News FM relatam a falta de medicamentos de alto custo e de uso contínuo também, que não estão à venda em farmácias comuns. Em nota, a Secretaria de Saúde afirmou que todos os itens em falta estão com o processo de compra em andamento. O órgão ainda informou que alguns já foram comprados e estão com a entrega pendente, o caso desse medicamento para Parkinson. O fornecedor já foi notificado e poderá até ser multado por descumprimento do prazo. De volta com você, Carol. Boa noite, até amanhã. Obrigada, João. Até amanhã. Atenção, motoristas. Amanhã tem protesto nos dois sentidos da BR-040, perto de Valparaíso de Goiás. Moradores prometem fechar a pista a partir das 6 da manhã. O protesto é contra a falta de iluminação e passarelas na rodovia. Brasília volta a ser palco do maior evento de MMA do mundo, o UFC. Os lutadores estão concentrados e garantem que a capital vai tremer. Olho no olho, frente a frente, cara de mal. Aquela tradicional encarada de arrepiar. Mas espera aí, sorrisos, aperto de mão e abraços. O clima entre alguns lutadores antes da luta era, digamos, bem amigável. Camaradagem à parte, os lutadores do UFC, maior evento de MMA do mundo, já estão em Brasília e nesta quinta-feira bateram um papo com a imprensa. E apesar desse clima descontraído, o Pezão diz que treina duro para derrubar o adversário. Eu dei ênfase um pouco maior em algumas áreas, como no boxe, eu fiz um boxe, um Muay Thai, e a parte física, o condicionamento físico muito grande, porque por ele nunca desistir, ele cansa, mas ele nunca desiste. Então eu tenho que estar bem, eu tenho que estar com uma movimentação muito boa, eu tenho que estar com um shape bom para lutar os 3 rounds bem. Chris Cyborg conta que o maior desafio está fora do ringue, na balança. Mas a briga contra o peso não a deixou menos confiante. Treinei bastante esse camp, até porque eu não via a balança mexer um pouco. Não mexia, eu treinei o dobro e treinei bastante. A cada luta eu tento melhorar cada vez mais, tento melhorar o meu jogo cada vez mais. Para os atletas brasileiros, lutar em casa é sinônimo de pressão, mas também de muita alegria. Eu já lutei lá nos Estados Unidos, lutei aqui no Brasil. Eu luto tanto lá quanto aqui, mas aqui a torcida impulsionando, dá um gás a mais ali, para mim ajuda. O UFC 198 terá 13 lutas. A expectativa é que cerca de 12 mil pessoas participem do evento neste sábado no ginásio Nilson Nelson. As lutas começam a partir das 7h30 da noite. Informações no www.ufc.com.br. Veja a seguir as dicas e os cuidados antes de fazer uma cirurgia plástica. Depois do intervalo, até já.